Brasil e Estados Unidos, queria ler para a gente abordar também o assunto, voltar a esse assunto que a gente começou a conversar contigo hoje sobre isso. O governo vê a decisão de Trump como sinal para novas investidas ao Brasil. Interlocutores do governo federal apontam riscos de novas investidas dos Estados Unidos contra o Brasil com base no estado da emergência nacional. É o Júnior Silva e a Karine Souza que trazem os detalhes aqui para a gente, aí Marte com os dois se enfrentando e os detalhes. Mesmo sem efeito prático, a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de estender o estado de emergência nacional no Brasil é vista com olhos de desconfiança pelo governo do presidente Lula. Segundo interlocutores ouvidos pelo Metrópolis, a medida abre margens para novas investidas norte-americanas nos meses que vão anteceder as eleições de outubro. A avaliação de membros do governo brasileiro é de que a medida tem caráter político e vai no sentido de outras diretrizes já adotadas pela gestão Donald Trump, que podem ter o objetivo de causar impacto ou influência no período eleitoral. O temor de interferência norte-americana nas eleições brasileiras, porém, não é nova, né? Não é novo. Fontes ouvidas pela reportagem no Planalto e no Itamaraty apontam que as preocupações surgiram ainda em 9 de julho de 2025, há um ano, um pouquinho mais, quando Trump enviou uma carta ao presidente Lula anunciando que o Brasil seria tarifado em 50%. Ele primeiro fez essa publicação nas redes sociais, né? Que é a principal meio aí de notícias do presidente Donald Trump. Na época, o presidente dos Estados Unidos disse que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora condenado por tentativa de golpe de Estado, não deveria acontecer por ser uma caça às bruxas. A nossa audiência certamente se lembra. É aqui a gente explica um pouquinho o que é a Lei de Emergência Nacional, que a gente já falou com o Vitor sobre, e aqui também tudo que acontece depois. Ô Vitor, a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Sobre o quanto essas mudanças todas, ou todos esses comportamentos que vêm diretamente lá dos Estados Unidos, tem muito esse peso político. Já lá em julho de 2025 já tinha, mas teve foi uma manobra totalmente diferente e agora, mesmo o governo americano conseguindo fazer esse tarifaço de forma legal, que é difícil de derrubarem lá dentro dos Estados Unidos, também tem um peso político em todas essas decisões, né? De fato, tem um peso político, sim, e eu entendo a cautela que isso gera e a preocupação que isso gera no governo brasileiro, porque, obviamente, os Estados Unidos está reforçando que, olha, a relação com vocês ainda não está legal, acabei de tarifar vocês em 37%, ainda coloco vocês na zona de alerta, uma vez que ainda considero que as ações do governo de vocês pode gerar razões emergenciais para o meu governo. Então, isso chegando mais próximo das eleições no Brasil, e com todo o cenário que a gente tem observado nos últimos dias, né, aquela notícia do Washington Post dizendo que o governo norte-americano ia enviar 2 emissários ao Brasil para observar as eleições, a suspensão do visto dos 2 pelo Itamaraty, a tensão agora está bastante elevada e, na minha opinião, na minha visão, ela está no nível maior que a gente teve desde o anúncio das tarifas dos 50%, a Lei Magnitsky contra os ministros do STF. E, obviamente, o Trump está utilizando de todas as cartas na manga que o presidente dos Estados Unidos pode utilizar para fazer pressão nos países que ele considera que são adversários ou que ele considera que poderia dar o braço a torcer mais para ele próprio, né? Então, essa utilização da legislação da 301, da 122, da IEPA, são todos artifícios que não eram utilizados constantemente pelos presidentes dos Estados Unidos até então, né? E isso é muito interessante, é muito inovativo, olhando na história norte-americana, porque geralmente era um país que dependia muito dos processos já utilizados anteriormente. E quando o presidente utilizava de uma nova ação, né, de um novo instrumento constitucional, ele sofria um escrutínio muito grande do Congresso, da Suprema Corte. E o cenário que nós temos atualmente é que o Trump ele controla a Casa Baixa e a Casa Alta dos Estados Unidos, né, a Câmara dos Representantes e o Senado, ele tem maioria na Suprema Corte também, então ele consegue atuar de uma forma que não tem aquilo que a gente chama dos checks and balances, né, daquele controle por parte dos outros poderes da ação presidencial, como a gente tem no Brasil, né? Aos trancos e barrancos, você tem um certo controle vindo do Suprema Corte, do Legislativo, tem
os seus conflitos e suas discordâncias e acabam controlando os outros poderes ao mesmo tempo também, né? Então, nesse cenário, o governo brasileiro precisa estar atento aos movimentos da Casa Branca, aos movimentos dos Estados Unidos, especialmente no que tange a interferência eleitoral, tendo ciência de que houve um movimento de isolamento do Brasil perante as outras economias da América do Sul. E isso é de interesse dos Estados Unidos, que tenham um governo mais próximo aos norte-americanos no Brasil. Perfeito. A gente ouviu o Vitor Vilar, internacionalista que esteve com a gente hoje para falar sobre todos esses assuntos envolvendo Brasil e Estados Unidos. Vitor, sempre muito bom. Volte sempre, viu? Muito obrigado, Natália, a todos e a todos. Um abraço. Um abraço. A gente espera também.